orientar o povo a como fazer guerra contra aqueles que estão morando, que estão habitando Canaã, a terra prometida. Então o povo vai ter que entrar e enfrentar esse povo. E ele vai dar aqui instruções, né, ao povo, como o povo deve se portar na batalha. E é interessante que algumas pessoas não poderiam fazer parte do exército, não é? Aqueles que estavam com um casamento novo, aqueles que haviam comprado uma casa e aqueles que haviam plantado uma vinha. Então essas pessoas, e também os medrosos e covardes, esses 4 tipos de pessoas não iam participar do exército de Israel. Primeiro, quem casou, para não morrer na batalha e deixar a mulher viúva. Segundo, aquele que comprou a vinha, porque não provou do vinho. Então, isso não poderia acontecer. Né? Depois, aquele que é o que casou, o que comprou uma vinha e o que comprou uma casa. Então, esse também que comprou a casa deveria habitar na casa, para que o outro não viesse e tomasse a sua casa, né, se caso ele morresse na batalha. Então, Deus está preservando esse tipo de pessoas para que elas não façam parte do exército de Israel. E também os medrosos e covardes. Por quê? Porque esses poderiam contaminar os outros. Então, esses 4 tipos de perfis não iam para a guerra. Mas nós não vamos tratar sobre isso. Nós vamos tratar do verso 1 ao verso 4. Qual é a orientação de Deus antes do seu povo partir para a guerra? Então vamos ler aqui do verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Até aqui, irmãos, até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Agora nos ajuda a entendê-la, Senhor. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para nos deleitarmos, Senhor, com as Tuas orientações para a batalha da vida, a batalha que está proposta para nós, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei vocês, mas muitas vezes senti medo dos desafios da vida. E não foi só uma vez, foram várias vezes. Em 2007, eu morava em João Pessoa e surgiu a oportunidade de trabalho em Belo Horizonte. Naquele contexto, eu morava em João Pessoa e trabalhava com meu pai. Eu havia me acomodado com a situação de conforto e de segurança e não pensava na batalha dos novos desafios. Deixar tudo e partir para um lugar que não conhecia e nem tinha qualquer parente ou amizade com alguém era difícil. Para mim, era um mundo totalmente estranho e hostil. Tive medo. O pavor tomou conta do meu coração e por vários dias pensei em desistir. Foram dias angustiantes, de medo para tomar a decisão. Eu me perguntava, como vai ser? O que me espera lá? Será que vai dar certo? Se não, o que eu vou fazer? O desafio era como um grande monstro em meu coração. O medo tomava conta totalmente de mim. Foi tão grande que eu me esqueci do Senhor. O texto que lemos agora no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso de 1 ao verso 4, trata do desafio da guerra para o povo de Deus conquistar a terra prometida. Nós poderíamos pensar, Deus não havia dado ao seu povo a terra prometida porque eles teriam de expulsar de lá seus inimigos por meio de guerra.
É uma boa pergunta. Mas, se olharmos os propósitos de Deus por meio da ótica humana, vamos perder o fundamento de seus propósitos. Ele havia se revelado a seu povo como um Deus santo e exigia que do seu povo santidade. Ele disse ao seu povo: eu sou santo, sede santo, porque eu sou santo. Então, se a terra da promessa seria habitada pelo povo de Deus, deveria ser uma terra que refletiria a santidade de Deus por meio dos seus habitantes. As nações que estavam lá rejeitavam a Deus e tudo que vinha dele. Então, o propósito de Deus fazer guerra com as nações que estavam na terra prometida era para estabelecer a sua santidade no local. Creve Word é um comentarista. Ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: ao longo de sua história, Israel esteve constantemente envolvido em guerras. Antes que Israel pudesse começar a sua vida como uma nação livre e independente, Israel teve que travar uma guerra de conquista pela terra prometida, pela terra de Canaã. Ele continua aqui. Quando Israel entrou em Canaã, descobriu que muitas das cidades cananeias estavam bem fortificadas e seus soldados estavam equipados com armas superiores. Ele continua. Muitas das guerras que Israel lutou tinham significado religioso, porque as pessoas acreditavam que estavam lutando as guerras de Deus, e era verdade. O Senhor era um Deus guerreiro. O conceito de que Israel lutou as guerras de Deus e desfrutou de sua proteção no campo de batalha é chamado de guerra santa. Então Israel está travando uma guerra santa, a guerra de Deus, para estabelecimento do seu povo, da sua teocracia, da sua santidade. Israel deveria se manter-se santo, e também a terra da promessa, porque o Senhor habitava no meio do seu povo. E não ia habitar, irmãos, uma terra suja, manchada pelo pecado. Segundo o texto, Deus está orientando o seu povo a como sair para a guerra contra seus inimigos. Deus orientou o seu povo para a batalha dizendo 3 coisas claras no texto. É o que nós vamos observar hoje. A primeira coisa que ele falou, ele disse: não desanimem com o tamanho do inimigo. Isso não se parece com a gente, conosco, em nossos dias? A segunda coisa que ele falou: escutem a palavra do Senhor para depois ir à batalha pela boca do sacerdote. E terceira orientação de Deus: Deus é o Deus Emanuel. Deus acompanha vocês na batalha para a vitória e para a salvação. Então, antes de desenvolvermos esses pontos, irmãos, do nosso texto, vamos definir o que é uma batalha. O que é uma batalha? O que é uma guerra? É o combate entre forças oponentes. Então, esse é o nosso contexto. A batalha aqui, o combate aqui é entre forças oponentes. As forças de Deus e as forças dos inimigos. Primeira orientação foi: não desanimem com o tamanho do inimigo. Verso 1. Deus estava dizendo para Israel: a guerra é uma realidade que vocês terão de enfrentar para se estabelecerem na terra da promessa, como uma nação santa, livre e temente a mim. Vocês vão ter que lutar por essa condição e para se manter nela. A salvação, irmãos, é um ato que procede unicamente de Deus, na direção do pecador. Porém, permanecer na liberdade da escravidão, trazida pela salvação de Deus, vai depender também da conduta do pecador, diante dos desafios da vida, das batalhas da vida, do combate da vida. Chamamos isso de batalha espiritual ou santidade. Isso aqui é aplicado ao nosso contexto. Êxodo 22 diz o seguinte:
Deus diz ao seu povo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor Deus que eu o tirei, os salvei, os redimi, os resgatei. Deus revela ao seu povo que Ele é o único responsável pela libertação de Israel, pelo resgate de Israel. Partiu dele redimir o seu povo da escravidão do Egito. Contudo, na peregrinação para a Terra Santa, Deus vai conduzindo o seu povo à santidade. Sua lei foi dada graciosamente nesse contexto, como o prumo para uma vida livre e santa diante dele e das outras nações. Saber a verdade, irmão, no contexto aqui, de que Deus é o libertador, salvador e remissor do seu povo, no contexto de uma guerra, quando se vê o poderio do inimigo, parece não ter tido muito efeito. Deus diz ao povo: não tenham medo deles. Deus diz a Israel no verso 1, não desanimem, quando vocês virem o tamanho dos seus inimigos. O verso revela o poderio bélico das nações que habitavam Canaã. A expressão carros e cavalos de guerra revela um poderio militar e bélico dessas nações. Em nosso contexto, irmãos, é como olhar para as ogivas nucleares da Rússia, seus tanques de guerra, seus navios e submarinos nucleares, seus aviões ultrassônicos de guerra, seu imenso exército de homens armados com armas de última geração, e termos de fazer guerra contra eles. O sentimento que viria ao nosso coração seria um profundo desânimo e desespero. A conclusão que teríamos é impossível vencê-los. Pois bem, esse é o contexto de Israel. Enfrentar nações com um poderio bélico e um exército maior do que eles, pronto para a batalha, com cidades bem muradas, sendo uma nação recém-formada, sem um exército preparado, sem qualquer arma de guerra, sem cavalos, sem carros de guerra. Imagina o desespero da nação. Imagina o desafio de enfrentar uma realidade dessa. Nesse contexto, vê-se o inimigo como um gigante invencível, que esmaga tudo que se levanta contra ele. É nesse contexto, irmãos, que Deus diz no verso 1, não tenham medo deles, pois o Senhor que os tirou do Egito está com você. Irmãos, a mensagem para mim e para você é a mesma hoje. Diante dos desafios da nossa vida, que muitas vezes parecem gigantes, ou nós transformamos em gigantes muitas vezes. A mensagem é essa: não tenha medo. Por quê? Por que não ter medo? Porque o Senhor, que os tirou do Egito, está com vocês. O povo estava com medo. Isso significava estar num estado de grande angústia e profunda preocupação com as circunstâncias desfavoráveis. O que deve chamar a nossa atenção nesse contexto, irmãos, é que Deus reconhece o medo do seu povo diante do desafio, mas não censura ou aponta a falta de fé do povo. Antes, pelo contrário, ele atrai o povo para si, trazendo a memória do povo do que ele fez no Egito em favor deles. Deus diz assim: eu sei que vocês estão com medo e realmente o desafio é gigantesco, mas eu sou o Senhor que os tirei do Egito,
sem que vocês pegassem em qualquer arma. Vocês saíram do Egito sem nenhum arranhão, sem qualquer cicatriz, sem qualquer trauma de guerra, sem qualquer perda familiar, porque eu estava e eu estou com vocês. Deus traz à memória do coração do seu povo a história de como revelou o seu braço forte quando libertou o seu povo no Egito. Mas as circunstâncias, irmãos, parecem cegar, parecem apagar da nossa memória o que Deus tem feito em nossa vida, da maneira que Ele tem conduzido a nossa vida e dos desafios que Ele trouxe a vitória para nós. Nós caímos nisso muitas vezes, ou quase sempre. Olhar pelo retrovisor e ver a história de como Deus tratou o seu povo faz o crente ter o caminho à sua frente iluminado pela esperança da presença de Deus e de sua intervenção dentro dos desafios das batalhas da vida. Temos que olhar pelo retrovisor, não apenas fixar o olho na frente, na batalha, mas ver o que Deus fez por nós no passado e na história do seu povo. Como Ele tratou o povo, como Ele socorreu o povo, como Ele ia diante do povo, como Ele peregrinou com o povo, como Ele sustentou o seu povo, e ainda hoje sustenta. Israel, mesmo vendo o poderio bélico dos inimigos, ao fixar os seus olhos em Deus, saberia que aquele que os tirou do Egito é fiel e os fará vencer a batalha, mesmo que alguns caiam no campo de batalha. Nós tivemos na história do mundo duas grandes guerras, irmãos. Mas os verdadeiros heróis não foram aqueles que voltaram para contar a história, mas aqueles que deram sua vida em favor da libertação da opressão do inimigo. Esses são os verdadeiros heróis, que deram seu sangue por isso. Israel, ao discernir o preço da liberdade a que Deus o estava chamando, estava disposto a morrer pela causa de Deus. Isto passou a ser a maior honra para eles na batalha. E não só para eles, para todo o povo de Deus sobre a face da terra, irmãos. O preço da liberdade a que Deus nos chamou é muito alto, irmãos. E às vezes exige de nós o nosso sangue. Hebreus capítulo 11, verso 35 a 38, diz assim o texto, aplicado nesse contexto da batalha. Alguns, aqui falando dos servos do Senhor, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Olha, se você negar, você não vai ser morto. Não, eu vou ser morto. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Batalha espiritual, batalha pela liberdade a qual Deus nos chamou, a qual Deus colocou a sua vida. Não podemos, irmãos, nos vender e nos render aos apetites do mundo, às facilidades do mundo, às suas sobremesas, para que nós neguemos a Cristo a qualquer preço, a qualquer custo, por qualquer coisa. Não, irmãos, devemos resistir porque Deus está conosco. Muito maior é a nossa liberdade em Cristo do que qualquer outra coisa. Muito maior é a sua santidade e a sua salvação em Cristo do que qualquer coisa. Não negue a Cristo, não se venda, não se traia. Não vale a pena isso. Porque nós temos exemplos de irmãos na história do cristianismo, irmãos, e na própria Bíblia, como em Hebreus, que padeceram por Cristo. Não abriram mão da liberdade a qual Cristo os chamou. Nada disso, irmão, se compara
ao preço que Jesus pagou na cruz, para que a sua igreja gozasse de maneira graciosa a liberdade que Deus preparou para que ela andasse nela. Deus nos chama à liberdade em Cristo. A igreja aponta para isso. Nós temos uma vida livre do pecado, da escravidão do pecado, daquele que nos escraviza, que nos amordaça, que nos condena. Somos livres disso. E não devemos, irmãos, levar qualquer peso de culpa quando não pecamos. Porque somos livres em Cristo, para vivermos uma vida lícita, bonita e agradável a Ele. Não negando o seu nome, não se lambuzando com as porcarias do mundo, e nem cedendo aos desejos da carne, do nosso coração, muitas vezes, inflamado por aquele que vemos e ouvimos. Deus motiva o seu povo dizendo: pois o Senhor que os tirou do Egito está com vocês. Deus motiva a nossa vida, na nossa batalha espiritual, dizendo o seguinte: eu salvei vocês da escravidão do pecado e da morte eterna. Eu estou com vocês. Olha o que Jesus disse em Mateus 28, verso 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E qual é o contexto dessa frase de Jesus? É a batalha espiritual para testemunhar o nome de Jesus no mundo. É o nosso contexto. É que nós vivemos. Deus nos diz para não desanimarmos com o tamanho do desafio e das batalhas da nossa vida. Porque Ele diz: eu estou com vocês, não tenham medo. Não se espantem com o que vocês veem, com o tamanho do inimigo, com a sombra do gigante. Segunda orientação que Deus dá, verso 3, que diz o seguinte: escute, povo de Israel. Segunda orientação: escutem a palavra do Senhor antes de sair para a batalha. Irmãos, toda guerra exige estratégia e inteligência na comunicação. Uma guerra não é ganha em si, no campo de batalha. A guerra é ganha na elaboração da estratégia e na comunicação fiel dela para o exército no campo de batalha. Senão não se ganha a guerra. No verso 3, Deus está fazendo justamente isso. Deus está elaborando a melhor estratégia para que a nação vença qualquer inimigo. Qual seria, irmãos, a estratégia de Deus nesse contexto? Deus orienta o sacerdote para falar à nação quando fossem sair para a batalha. A pergunta que fazemos é: e qual é o papel do sacerdote para o povo de Deus nesse contexto? O sacerdote era o mediador entre Deus e a nação. Então, quando Deus queria falar com a nação, nesse contexto aqui de guerra, ele usava o seu sacerdote. O sacerdote fazia a mediação do que Deus iria falar para a nação. Então, nesse contexto, o sacerdote é a boca de Deus. Então, da boca de Deus vem a estratégia, vem a comunicação correta para se vencer o inimigo. Então, a estratégia da guerra virá pela boca do sacerdote, isto é, Deus iria orientar o povo como fazer para vencer a batalha. De que maneira Deus iria revelar a sua estratégia ao povo? Olha o verso 2. Deus responde: quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo: escutem, povo de Israel. Escutem, povo de Israel. Escuta, igreja. Escuta, igreja. Fiquem atenta. Liga os ouvidos. Presta atenção à palavra de Deus. O cerco está se fechando.
E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, irmãos, para enfrentarmos o que nós vamos ter que enfrentar, que já estamos enfrentando hoje. O verso 2 nos revela o fundamento da estratégia de Deus e o poder da sua comunicação. Israel jamais deveria sair para a batalha sem antes escutar a palavra de Deus pela boca dos sacerdotes. Quando você vai tomar uma decisão, irmãos, o que é que você faz? Eu imagino que você ore a Deus, que você se coloque diante de Deus, pedindo luz, pedindo graça para a sua decisão, para que você discirna se sim ou se não. Você está numa batalha, você está numa luta ali espiritual muito grande. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que abrir as Escrituras e, sabe, não bastava o povo se lembrar do que Deus fez no Egito, a favor deles. Eles precisavam manter o coração renovado pela voz de Deus para os novos desafios da vida. O verso 3 diz: escute, povo de Israel, é uma ordem de Deus, isso significa acreditem na informação e obedeçam formalmente, submetam-se fazendo o que está sendo exigido, pois é para o bem de vocês. E o que foi que o sacerdote disse ao povo de Israel? Não desfaleçam, não tenham medo, não tremam, não se apavorem. Olha o verso aqui 4. Não tenham medo, não temam, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Então, a estratégia de guerra viria pela boca do sacerdote. Todos esses sentimentos, irmãos, de desfalecimento, de medo, de tremor, de pavor, todos esses sentimentos tomam conta do nosso coração com tamanha força quando estamos diante dos desafios que são maiores do que nossas forças e do que nossa fé. Israel, ao olhar para o poderio dos seus inimigos e das grandes muralhas que cercavam suas cidades, estes sentimentos tomaram conta do coração do povo. Sair foi por causa da fragilidade do coração do povo em confiar plenamente em Deus, que Deus levanta seu mediador para inflamar o coração do seu povo de fé e confiança. Deus diz ao seu povo: não desfaleçam, não temam, não tenham medo, não tremam. Escutem quem está falando com vocês. A Bíblia, irmãos, está constantemente exortando o povo de Deus com a seguinte frase: ouve, ó Israel. Vê isso no Pentateuco, está rico, está cheio dessas expressões, dessa expressão aqui. Deus não chama seu povo para ver os sinais, os milagres, as maravilhas, mas chama Israel para ouvir, escutar a sua voz ou a sua palavra. Então, a estratégia de Deus para vencer o inimigo está em dar atenção à sua palavra e colocar em prática o que ele diz. Ele diz para não temer, não desesperar, não ter medo. Ele tem chamado o povo a se aquietar e confiar em sua palavra. Esse é o conforto, irmãos, esse é o conforto. Aquietem-se no que vocês vão ouvir. Paulo, no Novo Testamento, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, dos versos 10 a 18, age como mediador de Deus, trazendo para a igreja a estratégia para vencer a batalha espiritual. O fato é, a igreja precisa ouvir o que Deus tem para dizer a ela. Há uma batalha, há uma guerra, e o crente é convocado por Deus para lutar neste contexto. Deus revela as armas para que o crente enfrente o inimigo. Paulo diz assim:
Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o nosso campo de batalha, olha o nosso inimigo, irmãos. Isso deve nos fazer tremer, desanimar, desesperar, ter medo, pois nossos inimigos são muitos e poderosos e não vemos. Porém, Deus, por meio da sua palavra, nos dá a estratégia, as ferramentas para ficarmos firmes nessa batalha. Tanto o povo daquele contexto como nós, em nosso contexto, necessitamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática por meio do nosso mediador Jesus Cristo, para enfrentarmos nossas batalhas diárias. Deus orienta o seu povo por meio da sua palavra. Deus nos orienta a vivermos uma vida rica, alegre, liberta, por meio da sua palavra. Terceiro e última orientação de Deus para o seu povo. Ele diz: eu os acompanho. Olha o verso 4, que diz o seguinte: porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. A palavra Emanuel não aparece no texto, mas a expressão Deus é quem os acompanha traduz bem o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus está no meio do seu povo e com o seu povo. Ele é uma companhia permanente com o seu povo. Daniel Carro, outro comentarista, diz o seguinte: o mesmo Deus que lutou contra o Egito para redimir o seu povo da casa da servidão, era o mesmo Deus que lutaria contra o povo para dar-lhe a terra prometida. Deus conosco. O mesmo Deus que derrotou o poderoso exército de Faraó e lançou as suas carruagens e cavalos no mar, era o mesmo Deus que destruiria o poderoso exército dos cananeus. Deus conosco. Esses dois fatos da história do povo revelam que Deus acompanha o seu povo desde o Egito até a eternidade. Deus é o Deus Emanuel. Deus é quem acompanha o seu povo em sua peregrinação. Porque, irmãos, se Ele não nos acompanha, nós não temos como chegar ao final. Moisés afirma: Deus, o Deus de vocês, é quem os acompanha. A ideia da companhia de Deus não foi limitada ao contexto de guerra. Deus vem na história da humanidade acompanhando o povo e o seu povo. Ele mesmo elegeu para si o seu povo. Deus acompanha a humanidade e também o seu povo, revelando o caminho, a verdade e a vida para a sua igreja e para o seu povo e para todos. Logicamente, irmãos, no contexto de guerra, ter a certeza da companhia de Deus é alentador, é confortador e de grande esperança. Deus é o Deus Emanuel, o Deus com o seu povo, que não larga, que não abandona. Isaías, no capítulo 7, verso 14, profetiza sobre Jesus, chamando-o de Emanuel. Diz o texto: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhes chamarás Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, Cristo Jesus é conosco. É conosco. Perguntamos ao texto qual a razão de Deus acompanhar o seu povo na batalha. Nós temos aqui duas razões claras no texto. Deus vai lutar para o seu povo, não é apenas uma companhia, mas é ir para lutar para o seu povo. E a segunda, Deus
vai salvar o seu povo. Daniel Carro, mais uma vez, comenta, abre aspas, a vitória do povo de Deus não estava no poder do exército ou no número de cavalos e carros, mas em Deus lutar a favor do seu povo. Isso fica claro no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Efésios, exorta a igreja para a companhia de Deus na batalha espiritual. Ele diz assim no verso 10 do capítulo 6, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como a igreja é fortalecida no Senhor e na força do seu poder? Por meio da pregação fiel da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus encerra o seu Evangelho com as palavras de Cristo, dizendo o seguinte, eis que eu estou convosco, ou eis que eu estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus garante, como Deus garantiu ali para o povo de Israel, acompanhar a sua igreja na batalha espiritual, salvando-a para a eternidade. Deus acompanha o seu povo até hoje. Irmãos, concluindo a nossa pregação de hoje, Deus sabiamente exorta o seu povo para a batalha por meio do seu mediador, revelando sua companhia e a promessa de que lutará a favor do seu povo, trazendo a salvação, trazendo a vitória. Esse é o ponto. Cheguei em Belo Horizonte porque Deus abriu os meus olhos antes e me fez confiar nele para enfrentar os desafios pessoais que eram enormes. Cristo foi, irmãos, a minha companhia naquele contexto, naqueles primeiros dias. Lutou a meu favor e me trouxe a salvação. Estou aqui até hoje, desde 2007. Deus é a companhia permanente na vida da igreja fiel. Ele não vai abandonar o barco, nem sair correndo e tremendo de medo do tamanho do inimigo, nem sumir na hora em que o seu povo mais precisa dele. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de todas as horas, de todas as batalhas. Hoje, nós aprendemos 3 verdades básicas para a nossa vida cristã a partir desse texto. A primeira, não desanime com o tamanho do inimigo ou do desafio da sua vida. Deus lhe acompanha para lutar por você, promovendo a salvação. Caminhe, continue caminhando, não pare, siga em frente. Segunda lição que esse texto nos dá hoje, ouça a palavra de Deus para estar preparado para enfrentar os desafios da vida. Ouça a palavra dele, aplique a palavra dele. E terceira e última mensagem, e última lição que nós aprendemos hoje nesse texto, irmãos. Deus está conosco em todas as horas. Invoque o nome do Senhor, busque o Senhor. Faça isso, faça isso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dá hoje. Nos ajuda, Senhor, a viver nesse contexto, confiados no Senhor. Nos ajuda a não desanimar, a enfrentar os nossos inimigos, Senhor, confiados no Senhor, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, trazendo-nos a vitória. Obrigado que Tu és o Deus conosco, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor, pela Tua companhia. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com esse povo, com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhados sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Vem, Jesus, vem, Pai. Amém. Poder sentar, irmãos? Deus abençoe.